16 de 1 Samuel. Queridos, eu soltei o cronômetro aqui para não demorar, tá bom? Eu vou ser rápido, mas eu quero que você aprenda. Diz o texto bíblico no versículo de número 13: então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quero convidá-los também para abrir as Sagradas Escrituras comigo, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 10, Eclesiastes. Para quem tem dificuldade, vai até o livro de Salmos, logo em seguida Provérbios, e depois você vai encontrar o livro de Eclesiastes. Antes de Isaías, ao lado de Cantares de Salomão, Eclesiastes capítulo 10, e eu quero aqui trazer uma orientação aos líderes, aos pastores, aos diáconos, aos evangelistas. Nós temos o hábito de abrir a Bíblia e dizer, para ganhar tempo eu já vou lendo, e os irmãos ficam tentando achar onde você vai ler, você não faz nenhuma coisa nem outra, então você peça para os irmãos não te acompanharem, mas se você cita e vai ganhar tempo, e aí eu vou ficar como? Então, sempre quando vocês forem fazer uso da palavra, espere o pessoal encontrar, até porque tem esse marcadorzinho aqui, ó. Você coloca ele, marca e abre ali rapidinho, aí você fala, nós vamos ler aqui em Abacuque, capítulo 2, e os irmãos falam para que eu vou ganhar tempo. Não ganhe tempo, aguarde os irmãos, olhe e vê se todos já encontraram, para que eles possam acompanhar a leitura bíblica. Isso é, no mínimo, educado e ajuda no conhecimento também. Capítulo 10, nós vamos ler o versículo de número 7. Eu vou ler numa tradução que vocês devem estar usando, que é a tradução mais conhecida, que é a tradução que a maioria usa. Diz assim o verso de número 7: vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Repita comigo a leitura em voz alta. 1, 2, 3. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Amém. O texto que li, pode sentar dando glória a Deus. O texto que eu li com vocês, ele me é muito importante, já fiz alguns estudos, e naturalmente o que Salomão está tentando mostrar, ele viu e percebeu que há pessoas que têm posição e não fazem uso, porque no contexto que é escrito esse texto, que é inspirado para ser dito, Eclesiastes, é um contexto onde o cavalo é uma Ferrari, é um carro de alto padrão, seria uma posição social muito elevada e principalmente de pessoas muito bem posicionadas que poderiam estar num cavalo. Tanto é que ele tenta fazer a diferença, dizendo escravos, dizendo homens comuns, estão andando a cavalo. Ele usa a expressão servos, que estão numa montaria que era para os nobres, para os príncipes, e os que são nobres, que são príncipes, estão andando a pé. Num contexto mais rápido, ele está colocando claramente, vocês estão fora de lugar. Eu percebo que tem pessoas que têm e parece não ter, e até parece um ato de humildade, mas na verdade é um grande erro qualquer um de nós não entender quem somos, aonde estamos e para que estamos. Quem somos, aonde estamos e para que estamos. A grande verdade é que com o advento do cristianismo, com a pregação do Cristo, da humildade, da simplicidade que transforma a história humana, algumas pessoas não entendem o que é ser um homem, uma mulher de Deus. E nós começamos, apesar de ter, viver como se não estivéssemos. E pessoas que não têm, vivendo o que era para nós vivermos. E por que eu leio Eclesiastes
capítulo de número 10, versículo de número 7, e tento ligar com 1 Samuel, porque me encanta o posicionamento do garoto Davi. Porque quando ele sabe, quando ele entende que Deus escolheu ele entre os irmãos e unge ele para ser rei, ele toma posição, ele toma o lugar que é dele. Mas ele volta a cuidar de ovelhas. Mas quando entra um leão, parece aqui uma conjectura, que eu vejo ele dizendo: agora não, agora eu estou ungido, eu tenho o Espírito do Senhor. Leão não vai fazer festa aqui no meio das ovelhas, não. Ele não pede socorro, ele não busca ajuda, mas ele encara o leão com uma certeza: o Espírito do Senhor está sobre mim. E se o Espírito do Senhor está sobre mim, eu tenho autoridade para fazer. Ele vai fazer o mesmo com o urso. Mas encantador é ver o seu irmão dizendo que ele é presunçoso, que ele é maldoso, que ele não tem nenhum tipo de condições de estar ali no fronte de guerra, que ele não tem direito, que ele não é soldado, mas ele abandona o seu irmão que o despreza e procura outras pessoas e diz: qual a recompensa para quem derrubar esse incircunciso? O que está acontecendo aqui no campo de batalha? E é certo, quando alguém diz para ele: esse gigante está afrontando o povo de Deus, mas há uma recompensa. E qual é a recompensa? E ele diz: eu posso derrubar esse gigante. Essa certeza que eu sou, que eu tenho, que eu posso, me dá condições de fazer uso do que Deus me deu. Talvez você não tenha noção do que é ser cheio do Espírito Santo. A maioria de nós acha que batismo com o Espírito Santo é falar em novas línguas, é se alegrar do Espírito. Não, Jesus chama batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder, revestimento de autoridade. A ordem de Jesus é: vá a Jerusalém e ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, até que vocês recebam uma armadura, até que vocês sejam cheios de uma força que virá dos céus e virá sobre vocês, e vocês então terão poder para pisar escorpiões, para pisar em serpentes, para beber coisas mortíferas, e nada lhe fará dano algum. Ei, a igreja tem o Espírito de Deus. Ser salvo é muito mais do que dar glória a Deus e morar no céu. Ser salvo é dizer a Satanás que em algum lugar ele não domina. O mundo jaz do maligno, mas a minha casa não jaz do maligno. O mundo jaz do maligno, mas a minha família não jaz do maligno. Porque aonde a luz acende, as trevas têm que sair. E se eu estou num lugar, Satanás tem que respeitar a autoridade que veio do céu sobre a minha vida. Ei, tem muita gente andando a pé e poderia estar andando a cavalo. Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, mas você não faz uso da palavra. Você não faz uso da autoridade que está sobre a sua vida. Sabe, está faltando aquelas pessoas que dizem: dá licença, dá licença, dá licença. Não, é perigoso, não, dá licença. O que tem aí é demônio. Não, ninguém segura, pode deixar, porque eu sei quem eu sou e eu sei o que está em mim. Está na hora de olhar para o médico e dizer: doutor, Jesus vai curar. Está na hora de dizer para a enfermeira: enfermeira, eu sou crente, querida, o Espírito de Deus está sobre mim. Está na hora de nós posicionarmos como cristãos, cheios do Espírito Santo. Está na hora de você dar uma rajada de língua estranha dentro do ônibus e dizer: oh glória, Deus vai encher este lugar. Está na hora de demônios tomar o seu lugar e sair da tua frente, porque você tem a autoridade de Deus sobre a tua vida. Ei, igreja! Podemos marchar nessa cidade, repreendendo o demônio de ruas, vielas,
Podemos andar por essa cidade pedindo o poder de Deus sobre as pessoas. Podemos repreender a força da prostituição. Temos a autoridade de Deus para dizer: bata em retirada todo espírito de prostituição. Temos autoridade para dizer: Satanás, eu te repreendo. Olha para quem está do seu lado e diga: está na hora de você tomar posição. Está na hora de você deixar de ser coitadinho e dizer: deixa que eu enfrento o gigante. Está na hora de Saul saber que tem alguém ungido. Está na hora de Israel saber que tem alguém que Deus levantou. Ei! Eu estava hospedado numa cidade chamada Nova Brécia, no Rio Grande do Sul. E nós começamos a conversar com o presidente daquela cidade. E ele diz: o espiritismo tomou conta do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul tem mais centro de umbanda do que na Bahia. E o Rio Grande do Sul tem mais trabalho de macumba do que em algumas cidades do Nordeste. Eu disse: não é possível. Se não, no Nordeste, na Bahia, em outro lugar, tem muita propaganda. Mas aqui, na nossa terra, tem satanismo. Inclusive, há algum tempinho atrás, foi preso um mestre do satanismo que se dizia sacerdote de Satanás, e a Polícia Federal o prendeu no Rio Grande do Sul, porque 2 crianças que foram sacrificadas, diz a investigação policial, que aquele cidadão sacrificou aquelas crianças para enriquecer 2 pessoas. Na verdade, quem não conhece o Rio Grande do Sul não sabe do poder que existe no mundo espiritual daquela cidade. Talvez vocês não conheçam, mas quando você vai descendo em Aparecida e vê naquela cidade onde a idolatria domina, você não entenda o poder espiritual que está ali, porque nós sabemos que existe demônios, existe forças espirituais que dominam lugares, espíritos de violência, aonde homens humildes se tornam tão violentos que espancam os seus filhos até a morte, mas não é maldade no seu coração, mas é força demoníaca. Mas quando Jesus chega na cidade de Gadara, Satanás tem que saber que alguém chegou naquela cidade e vai mudar aquela história, porque a glória de Deus está sobre a igreja. Eu quero dizer a vocês que aquele pastor presidente me chamou a atenção. Ele diz: pastor João, aqui em Nova Brécia não tem um centro de macumba. Aqui em Nova Brécia não tem despacho na encruzilhada. Os cemitérios não são violados aqui, porque nós não aceitamos centro espírita aqui. Eu disse: como é que é esse negócio? Me explica, pastor. Ele disse: nós fizemos aqui uma associação de pastores, e na associação de pastores nós jejuamos e oramos para que Satanás não tenha domínio sobre a nossa cidade. E quando algum pai de santo resolve vir para cá, nós levantamos pela madrugada e vamos aonde ele está morando, e diante da autoridade de Deus nós repreendemos toda a força satânica, e eles não conseguem fazer os trabalhos espirituais que tem que fazer. E ele me disse: aqui não. Aqui a igreja tomou domínio e Satanás não vai entrar nessa cidade. E eu olhei para ele e me assustei e disse: pastor, mas como é isso? Ele disse: há autoridade de Deus sobre a igreja e Satanás tem que respeitar a igreja. E aqui, Nova Brécia, agora me responda: estamos orando pelos nossos vizinhos, estamos orando pela violência que está acontecendo na rua de baixo, ou estamos ligando para 190 e querendo que a polícia resolva? Se nós não tomarmos posições e tomarmos o lugar que é nosso, Taboão da Serra precisa conhecer que aqui tem uma igreja, aqui tem um povo que não bebe, não fuma, não joga, aqui tem um povo que abandonou a prostituição, aqui tem um povo que reconhece Jesus como Senhor, aqui tem um povo batizado com o Espírito Santo, e essa cidade, aleluia, precisa saber que Jesus ainda é Senhor. Olhe para mim dando glória a Deus. Você poderia estar andando a cavalo, mas você está andando a pé. Você poderia estar vivendo milagres, mas você está debaixo da mesa vendo se cai alguma migalha.
Você poderia ter posição de uma pessoa abençoada, mas está dando tudo errado na sua vida. Seu casamento não vai bem, seus filhos estão desviando. Você não tem recursos econômicos para nada, está tudo complicado, está tudo difícil. E você se encosta num canto e começa a lamentar. Eu vou te dar um conselho aqui no culto de ensino. Levante a cabeça, lave o seu rosto com água fria, esfregue na cara de Satanás a sua fé. Diga para o diabo que você é pequeno, que você é fraco, que você não tem forças, mas que você crê no que está escrito nas Sagradas Escrituras, e a palavra de Deus será viva, aleluia. Levante a mão direita, por favor, faça como o crente pentecostal de verdade, levanta a mão lá em cima, e deixa Deus renovar as suas forças, porque hoje Ele vem ao encontro de alguém que quer ser canal de bênção, rebaixo, xarabacando e abaixo, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eu estou revestido de autoridade e de poder de Deus, e eu posso ministrar sobre esta igreja, como anjo, como mensageiro desta igreja. Eu vos digo, na autoridade do nome de Jesus, receba poder de Deus sobre a tua vida, receba autoridade de Deus sobre a tua casa, receba revestimento de poder. E se tem alguém aqui batizado com o Espírito Santo, abra a boca e seja renovado agora no Espírito Santo. Lá atrás, diáconos, sejam cheios do Espírito Santo. Lá na galeria, rebaixo, xarabacando e abaixo. Quem pode me ajudar? Levante a voz dando glória a Deus. Levante a voz falando em língua, porque este lugar será tomado pela glória de Deus. Esta casa será tomada pela presença de Deus. O seu ministério será tomado pelo poder de Deus. Quem pode glorificar? Eu quero ouvir. Solte a voz e adore. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé, como servos sobre a terra. Pega a Bíblia, por favor. Abra ela comigo em 2 Reis, capítulo de número 5. Eu estou sentindo o poder de Deus na minha vida. Vai cair por terra a potestade hoje. Oh, aleluia. Quem puder me ajudar, irmão, me ajude, porque Deus quer fazer algo maior na história de alguém hoje aqui. Capítulo 5 de 2 Reis. Aleluia. Me perdoe, irmão. 2 Samuel. Glória a Deus. Versículo de número 1 do capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, diga comigo antes. Diga de novo antes. Sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que saías e entrava com Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com ele aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Aleluia. Aleluia. Isso para mim tem um significado gigantesco. Antes, quando Saul ainda era rei, nós já sabíamos que você era o cara. Você entrava e saía, e as vitórias estavam contigo. Nós já tínhamos certeza que você seria rei de Israel. Sua família sabe quem você é. Eles te respeitam pelo que você é. Seus parentes, primos, tios acreditam em quem você é. Ou você simplesmente serve de brincadeira
como Sansão com os 2 olhos furados e o cabelo cortado, que é jogado na arena para servir de palhaço. Minha irmã, está na hora do teu marido te respeitar. Está na hora dos seus filhos saber que a senhora é uma mulher de Deus. Está na hora da senhora tomar posição e dizer: eu estou falando. Me respeite, porque eu sou uma serva de Deus. Está na hora da igreja saber quem você é. Eu não quero saber se você é grande. Eu não quero saber quantos anos você tem. Mas eu quero que você tome posição. Ser crente, irmãos, é ser poderoso em Deus. Ser pentecostal não é falar em línguas somente. Ser pentecostal é acreditar nos dons espirituais. Tem muita gente que duvida. Tem muita gente brincando com a nossa fé na internet, zoando com a maneira que a gente louva e adora a Deus. Tem muita gente contando piadas em academias teológicas com respeito à fé de alguém que crê porque subiu no monte, porque marchou no Espírito. Tem muita gente duvidando que ainda existe visões, revelações, que existe anjos. Tem muito intelectual que precisa conhecer a glória do Deus que você serve. Tem muito bacana que precisa saber que Deus é na tua vida. Oh! Escute-me. Tem homem carnal tomando posição nos nossos púlpitos, porque os espirituais estão sendo tão humildes que têm vergonha de tomar o púlpito. Tem muitos carnais políticos, bajuladores, que estão tomando posições do ministério, porque aqueles que são cheios do Espírito não tomam posição. Tem muita gente que não tem 10% da pureza que você tem. Maliciosos, mentirosos, carnais, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Mas estão na frente de alguns altares, porque a igreja não toma posição. Põe a mão na perna ou no ombro de alguém. Põe a mão como bom pentecostal. Se isso incomoda o teu irmão, me desculpe, você está numa igreja pentecostal, onde a glória de Deus tem liberdade de agir. E eu quero que você entenda que você ainda vai sentir aqui a glória de Deus nesta casa. Tem poder de Deus aqui. Põe a mão em alguém. Abra essa boca grande e diga para ele que você é salvo em Cristo Jesus. Solte a tua voz e diz: eu sou salvo em Cristo Jesus. Abra a boca e profetize para ele: há poder de Deus na tua vida, crente. Há poder de Deus na tua vida, obreiro. Há poder na tua vida. Poder de Deus. Martin Luther King usa uma frase assustadora: eu não tenho medo do grito dos maus, mas do silêncio dos inocentes. Somos pentecostais sem milagres. Somos pentecostais sem convidar os enfermos para a igreja. Somos pentecostais que não oramos pelo batismo com o Espírito Santo. Somos pentecostais que não visitamos lugares tomados pelo diabo para dizer vai cair por terra. E ensaiamos e cantamos,
mas não colocamos as mãos para repreender demônios. Não basta dizer aleluia, glória a Deus. Não basta ter um bom acorde. Não adianta conhecer todas as notas. Você pode louvar a Deus desafinado e cheio do poder de Deus. Você precisa entender que o teu lar precisa de alguém que acredite, que tem autoridade para repreender. Eu sou pastor pentecostal. Eu sou pastor pentecostal. Eu grito, eu falo em língua, eu corro no púlpito. E me perdoe os tradicionais. Precisamos parar de ter vergonha da nossa própria fé. Precisamos voltar a orar, até que o Satanás entenda que esta igreja tem um lugar nessa cidade. Oh, meu Deus. Quem pode fechar os olhos e levantar a mão direita para os céus? Oh, abaixo, abaixo. Eu quero que você levante a mão, mas abra a boca. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você não está sentindo nada, não tem problema, abra a boca e diga glória a Deus. Oh, levanta a mão, por favor. Pelo menos por humildade, por obediência à voz do altar, levante a mão, abra a boca e glorifique a Deus. Respeite quem está falando no altar e levante a mão e abra a boca e glorifique a Deus. Haverá poder de Deus na tua casa, haverá poder de Deus na tua família, haverá poder de Deus sendo manifesto no teu ministério. Eu abro a boca, rebassura, abacanduí abaixo, parabassui, abacanduí abaixo, xarabassui, rebecanduí abaixo. Eu tenho autoridade para dizer: haverá poder de Deus nas suas palavras, haverá autoridade de Deus nas tuas palavras. Oh, meu Deus, fica em pé dando glória a Deus. Oh! Oriama sui abacando e ama. Orinimiando e amacando e amassui amas. Toma domínio, Espírito Santo, toma domínio. Toma domínio, doce Espírito de Deus, enche esta casa com a tua glória. Eu vou te pedir um favor. Olha para quem está do seu lado, põe a mão no ombro dele e diga: não tenha vergonha, deixa Deus te encher. Diga para ele: não tenha vergonha, deixa Deus te encher. Se você está comigo, diga para ele: prepare para ser cheio do Espírito Santo. Diga para ele: prepare para ser cheio do Espírito Santo. Prepare. Meu Deus, olha para alguém e diga para ele: se prepare para ser cheio do Espírito Santo. Deus vai te levantar. Remanduí, abacanduí, abaixo. Oramassura, abacanduí, amassura, abacanduí, abaixo. É Jesus quem está dizendo. Oh! Se vocês se calarem, essas pedras clamarão. Escute-me, escute-me. Se o poder é de Deus, ninguém apaga. Escute-me, olhe-me, olha aqui para mim. Eu não estou falando de gritos, de barulho humano, mas eu estou dizendo de segurança que há em nós poder de voltar a carregar um vidrinho de azeite dentro do paletó.
Eu estou falando de unção com azeite para que os enfermos sejam curados. Eu estou falando de autoridade espiritual, de dizer para a criança: mamãe vai orar e Jesus vai te curar. Eu estou dizendo. De tomar posição. Você crê no poder de Deus? Acredita nisso? O que eu vou te dizer é muito forte, mas eu gosto de ouvir a expressão do Senhor, e depois, faça a prova de mim. Eu gosto de ouvir Jesus dizendo: vem. Quando Pedro disse: é tu mesmo. Vem. Eu gosto de ouvir Jeová mandando dizer: Senaqueribe ofendeu a mim, e eu vou tratar com ele. Eu vou colocar um anzol no nariz dele. Eu sou Deus. Todo o poder emana dele. Eu vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé. Eu vi carnais tomando posição e vi homens espirituais sendo humilhados. Eu vi carnais se estruturando economicamente com o ministério, e vi santos homens de Deus passando por privações terríveis. Eu vi príncipes andando a pé, quando eles tinham direito de andar a cavalo. Versículo 13 do capítulo 16 de 1 Samuel. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Me perdoe quando eu tenho que dizer que eu gosto de ver as ursas arrebentando com aqueles jovens. Eles saem gritando: sobe calvo, sobe calvo. Não é pela calvície, mas é por não respeitar a unção que está sobre aquele homem, por brincar com aquilo que é sagrado. Me desculpe, mas eu gosto de Atos capítulo 5. Eu gosto de ver Pedro dizendo: aí estão os pés daqueles que enterraram o seu marido. Pedro sabe quem ele é. Pedro sabe o que é Deus na vida dele. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Diga a Deus que você quer viver o que Ele tem para você. Abra a boca e diga: Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Aleluia, eu quero viver. Eu vou chamar o pastor Carlos Monteiro para louvar a Deus. Abra os teus olhos dando glória a Deus e pergunta para quem está do seu lado: vai continuar andando a pé? Pergunta para ele: vai continuar andando a pé? Vai continuar achando que você não é ninguém, não é nada?
A Bíblia não fala, e eu termino aqui. Escute, baixa o piano um pouquinho. A Bíblia não fala, mas eu pagaria para ver a cara dos irmãos de Davi quando ele senta no trono. Eu pagaria para assistir aqueles homens fortes, bem posicionados no exército, olhando para aquele menino que agora senta com a cabeça molhada de azeite no trono. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: ninguém pode deter, ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer na sua história. Mas você precisa acreditar. Diga para ele: você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Você precisa crer que o poder de Deus está sobre a sua vida. Você precisa crer que Deus te chamou. Você precisa crer que você é salvo.